Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula do terçol, a nossa aulinha de matemática, trará, tchararam, fração de quantidade. A prof já deixou o livro aqui para que vocês possam ver, então, que nós trabalharemos a partir da página 29, tá? Onde o livro traz a explicação, o conceito de fração de quantidade. E esse conceito vai até a página 31, tá? Depois desse quadrinho aqui, ó, que o nosso coleguinha está mostrando, tá? Então, nós temos aqui já o início das atividades. Nós vamos com as atividades da página 31 até a página 35, tá? Porque a 36... a prof não vai mostrar muito ali, porque o da prof tem as respostas, né? Da página 36 aqui, ó, já é o nosso jogo, encontre a saída, onde a gente vai trabalhar aí a fração de quantidade, tá bom? Com esse tabuleiro aqui, ó, tá? Mas nós vamos fazer isso em sala de aula, então fiquem tranquilos, ou em uma aula online aí que a professora está providenciando, preparando para vocês, tá bom? Antes, então, de nós entendermos a fração de quantidade, como foi explicado no livro, a prof preparou umas folhinhas para vocês, tá bom? Vamos olhar. Primeiro, precisamos entender o conceito, né? O que é fração de quantidade. Então, tá aqui, gente, ó. Fração de quantidade é calcular a fração de um determinado número, tá? Eu preciso calcular o fracionado, né, de um determinado número. Qualquer número. Isso é fração de uma certa quantidade. Fração de quantidade, tá bom? Vamos para a próxima. Então, eu vou explicar para vocês a regrinha simples para fração de quantidade, tá? Ó, então eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu preciso saber quanto é 1/5 de 10. Não foi isso que a professora falou? Que é calcular a fração de um determinado número? Então, eu quero achar a fração 1/5 de 10, do número 10. Então, como é que eu faço isso, ó? O número deve ser dividido pelo denominador. Então, tá aqui, ó, 10 deve ser dividido pelo denominador, nesse caso, o 5. E o resultado multiplicado pelo numerador. Então, eu tenho aqui, ó, 10, o número, dividido pelo denominador, que é 5. O resultado, que é 2, eu multiplico pelo numerador. Então, aqui, ó, eu coloquei a regrinha para vocês. 10 dividido por 5 é igual a 2, vezes 1 é igual a 2. Professora, sempre que o numerador for 1, eu preciso multiplicar o resultado? Não, eu não preciso, porque um número multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo, tá bom? Então, nesse caso aqui, por que você colocou então, prof? Porque essa regrinha vale para todos os numeradores. Então, vai chegar um momento em que você vai trabalhar ali no livro mesmo uma fração onde o numerador não será 1, né? Será 2, por exemplo. E a gente já vai ver isso agora num exercício prático, tá bom? Ó, gente, vejam que essa regrinha é uma das formas de determinar a fração de quantidade. Eu teria mais umas 2 formas, mas a professora não vai passar para vocês, porque o importante é que vocês aprendam bem uma das regrinhas, tá bom? Para não confundir a cabecinha de vocês. Então, essa que é a ideal, é que normalmente a gente usa, tá bom? Então, marquem essa regrinha, porque ela não está dessa forma no livro. Então, vocês vão marcar lá num espaço em branco do conteúdo essa regrinha, tá bom? Vamos para a próxima folha, então. A prof falou que ia trazer um exemplo prático aqui para vocês, tá? Então, prestem atenção agora que a prof vai fazer esse exercício com vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1/4 de 12, então eu preciso saber essa fração desse número, né? A fração de 12, 1/4 de 12. Então, eu vou usar a nossa regrinha ali. Qual é a primeira coisa da regrinha?
o número deve ser dividido pelo denominador. Então, o número é o 12 e ele deve ser dividido por 4, que é o nosso numerador. Então, vou colocar aqui do lado, ó, 12 dividido por 4, tá? A prof vai fazer aqui, mas vocês que estão treinando a tabuada já conseguem fazer, ok? Então, olha lá, 12. Que número na tabuada do 4, que eu vou multiplicar por ele, o resultado vai dar 12? 3. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0, tá bom? Então, eu sei que o resultado dessa divisão aqui, ó, é igual a 3. E eu pego esse resultado, qual é o próximo passo da regrinha? E multiplico pelo numerador. Nesse caso, eu nem preciso fazer a conta, que eu já sei que o resultado é igual a 3. Então, o nosso resultado foi 3, certo? Aqui, ó. Mesma coisa eu farei aqui com esse, tá? Vou trocar a caneta aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, o número agora é o 10. Vou dividir pelo denominador. O denominador é o 5. Então, olha lá, agora eu não vou fazer a conta, vou fazer direto aqui, ó. 10, porque é a mesma coisa que a prof colocou lá no outro, só que lá era 1/5 e aqui é 2/5. 10 dividido por 5 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10. Então, 10 dividido por 5 é igual a 2, certo? E o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então, eu multiplico por 2. 2 vezes 2 é igual a 4, tá? Vocês viram que a prof falou para vocês anteriormente ali, quando a prof mostrou a regrinha, que a gente sim deveria usar a regrinha toda, porque em algumas situações o numerador não seria 1, tá bom? Então, é bem simples de fazer, tá? O que vai exigir de vocês aí nas atividades do livro? Interpretação de texto, tá bom? Ler com bastante calma e interpretar ali os probleminhas. Para ajudar vocês, então, a interpretar essas atividades, esses probleminhas, porque lá da página 31 até a página 35 nós temos diversas situações aí, problema envolvendo fração de quantidade, eu vou dar o pontapé inicial, tá bom? Vou fazer aqui com vocês atividade número 1 da página 31. Então, diz o seguinte: em uma turma de 5º ano, há 40 alunos. Letra A, que fração representa a quantidade de alunos que prefere futebol, tá? Então, eu pintei como está no livro, eu pintei de laranja aqui, ó, futebol, né? Como o que está representando ali é um círculo, esse círculo foi dividido ao meio e metade dessas crianças preferem futebol. Então, a fração qual vai ser? 1/2. Então, o primeiro ali, ó, 1/2. Metade prefere futebol. Depois, voleibol. Como é que eu vou saber ali, voleibol? No caso aqui também, ó, se eu fosse terminar a linha, eu dividiria em 4 pedaços, certo? Então, eu tenho aqui 1 de 4. Então, e consequentemente, eu tenho 1/4. Então, 1/4 dessas crianças prefere voleibol, tá bom? É como se eu fizesse uma linha aqui, pessoal, ó. Eu vou até fazer aqui, tá? Como se eu fizesse uma linha imaginária e eu consigo perceber, então, que aqui, ó, o voleibol e o basquetebol, dentro dessa linha que eu coloquei aqui, seria dividido em 4 partes e eles ocupariam uma dessas 4 partes. Então, eu já expliquei para vocês a resposta também do basquetebol, que é igual a do voleibol, 1 de 4, 1/4. Beleza? Vamos pro próximo. Quantos alunos dessa turma preferem futebol? Né? Agora, eu preciso fazer a fração de quantidade, né? Eu sei ali que 1/2, metade dessa turma prefere futebol. Mas é 1/2 de quantos alunos? 1/2 de
40 alunos. Percebam que vocês têm que interpretar. Lembra que a prof falou da regrinha de anotar aí os dados do problema? Então, 1 meio de 40. Eu já estou aqui, ó, com o meu probleminha desenhado aqui. Agora é só eu utilizar a regrinha. Então, eu vou pegar o 40, vou dividir pelo denominador. Então, 40 divididos por 2. 40 dividido por 2 é igual a 20. 20 vezes 1, né? Que eu não preciso fazer, porque é multiplicado por 1, é igual a 20. Então, eu já sei que quantos alunos dessa turma preferem futebol? 20 alunos. E voleibol? Vou fazer da mesma forma. Eu sei ali que voleibol é 1/4. Então, eu vou colocar aqui. Vou pegar outra caneta agora para não confundir aqui, ó. Então, eu tenho lá 1/4 de quantos alunos? Dos mesmos 40 alunos preferem voleibol. A mesma coisa vai valer para o basquetebol, tá bom? Então, o que eu fizer aqui vale para o de baixo, porque é a mesma coisa, 1/4 também. Então, eu tenho 40 divididos pelo denominador. O denominador aqui, nesse caso, é o 4. 40 dividido por 4 é igual a 10. Se eu pegar o resultado 10 multiplicar por 1, não preciso fazer essa conta, né? O resultado dará 10 também. Então, tanto o voleibol quanto o basquetebol, em número de alunos, o resultado é o mesmo, 10 alunos, tá bom? Então, assim, se precisar, assistam novamente, porque fazendo esse com vocês, o restante acho que fica bem tranquilo lá, tá? Tem a página 32, onde tem uma situação, problema envolvendo uma receita, né? Que a Bruna vai fazer um recheio de um bolo e ela usou 1/4 do tablete de margarina, tá? Vou até colocar aqui pra vocês, ó. Deixa eu pegar uma outra folhinha aqui pra gente fazer isso aqui, ó. Então, ali na receita, na página 32, diz que ela usou 1/4 do tablete de manteiga, né? Não é margarina. Acho que eu falei margarina, mas tudo bem. Manteiga. Então, 1/4, ó. 1/4. E lá o tablete de manteiga, né? Prof, vai desenhar assim só para vocês terem uma noção. Tá ali, aqui é meu tablete de manteiga. Então, lá tá dizendo, ó, quantas gramas tem? 200 gramas, certo? Então, eu já sei que para eu encontrar o resultado, eu tenho que fazer 1/4 de 200. Então, tá bem facinho de fazer. Na número 3, uma barra de chocolate tem 500 gramas. Quantos gramas há em 1/2 dessa barra? Em 1/10, em 2/5, né? A mesma coisa. Então, você já sabe que tem 500 gramas. Por exemplo, vou pegar ali o número 3, letra A. Número 3, letra A. Quantos gramas eu tenho em 1/2 dessa barra? Então, 1/2 de 500 gramas. E assim por diante. Número 4. Para visitar sua avó, Gustavo encheu o tanque da motocicleta, que tem capacidade para 18 litros de combustível. Quando ele chegou na casa da avó, ele percebeu que gastou 2/9 do total de combustível do tanque. Quantos litros de combustível Gustavo gastou nessa viagem? Ele gastou, então, ali, ó, número 4, ele gastou 2/9 de 18. Então, é só aplicar a regrinha lá, ó, 2/9 de 18. Tá bom? Depois, número 5, calcule as frações de quantidade. Ali já está direto para vocês, já tem ali, ó, a quantidade, certo? Então, olha lá, 1/12 de R$3.600, ó, 1/12. Então, qual a dica que a prof vai dar aqui para vocês? A dica é, não coloquem o vírgula 00. Então, vocês vão usar essa regra que a prof acabou de falar. 1/12 de R$3.600. Não é assim que vocês têm lá no livro? Então, vocês vão fazer o cálculo, só que sem o vírgula 00, tá bom? Aí, no final, vocês colocam novamente o vírgula 00 no resultado, como a prof sempre explicou para vocês nas contas, tá?
Número 6, aí na página 33 já, ó, exercício da página 33. Acho que tá dando para ver direitinho, né? Na cidade onde Lígia mora, há 35 mil habitantes e 3/8 dessa população são homens. Quantas mulheres tem nessa cidade? Então, primeiro, eu preciso saber qual é a população de homens. Eu sei que 3/8 de 35 mil equivale à população de homens, certo? Então, quando eu tiver esse resultado, né? Quando eu tiver o resultado ali da população de homens, com esse resultado aqui, o que eu vou fazer depois disso? Eu preciso saber quantas mulheres tem nessa cidade. Vou pegar esse resultado, tá? Pego o número de habitantes no total, diminuo esse resultado do número de habitantes, que são os homens, certo? E o resultado final serão as mulheres, tá bom? Número 7. André recebeu R$ 120 por um trabalho que realizou. Ele resolveu poupar 7/10 dessa quantia e usar o restante na compra de um livro. Quantos reais custa o livro que André irá comprar? Então, primeiro, eu preciso saber qual é o valor que ele quer poupar, os 7/10 de 120, né? Então, lá eu vou fazer o número 7 aqui. Deixa eu pegar uma outra caneta. Aqui, ó, número 7, tá? Ó. Então, eu preciso saber quanto é 7/10 de 120. Então, quando eu souber aqui esse resultado, 7/10 de 120, eu vou conseguir tirar desse valor dos 120 esses 7/10. E depois eu vou conseguir fazer a conta aí de quantos reais custará o livro que o André quer comprar, tá bom? Número 8. Uma fábrica de bonés produziu 390 peças para uma feira de roupas e acessórios. No final da feira, essa fábrica havia vendido 2/3 desses bonés, a R$ 15 cada um. Quantos reais a fábrica arrecadou com a venda de bonés? Então, eu sei que eles fizeram 390 peças, mas eles venderam 2/3 de 390. Então, eu preciso fazer 2/3 de 390, tá bom? 2/3 de 390. Depois que eu fizer isso, 2/3 de 390, eu vou conseguir, com o resultado, fazer a multiplicação por R$ 15 cada um e ter o resultado final, tá bom? A prof não vai escrever mais coisas, porque com a interpretação que a prof está fazendo aqui, dá para terminar aí todos os exercícios, dá para compreender tudo. 9. Carlos gastou 3/11 do salário que recebeu na compra de uma bicicleta. Sabendo que Carlos recebe 2.640 de salário, quantos reais ele pagou por essa bicicleta? Também é simples, né? É só pegar aí o 3 sobre 11 de... Qual é o valor do salário? 2.640. Lembra que eu não preciso colocar o vírgula 00 aqui, tá bom? Só coloco no resultado final. Aí, nós finalizamos a página 33, beleza? 34 e 35 tem os mesmos exercícios aí de fração de quantidade, mas eu vou deixar para que vocês entendam sozinhos, tá bom? Porque eu acho que até a página 33 a prof já deu uma luz aí, uma esclarecida boa, tá? O exercício 10 tá bem facinho, porque já tem todos os elementos que vocês precisam ali. O 11 também, super fácil, e a página 35 também, tá? Caso vocês tenham dúvidas, perguntem para a prof lá no grupo do WhatsApp ou até no privado, tá bom? Então, vocês farão até a página 35, tá? Então, olha lá, vou colocar aqui para vocês. Então, como a prof mostrou para vocês,
Vocês iniciam os estudos na página 29, vão até a página 35, com a resolução dos exercícios. Belezinha, gente? Acharam que não iam ver a prof hoje, né? Então, não se esqueçam, façam todos os exercícios da fração de quantidade. Tá muito molezinha, gente. Estudem pelo livro. Estudem pelas folhinhas que a prof fez, tá bom? Que tá bem resumidinho aí. Dá para resolver todos os exercícios. Precisando, chamadinha no WhatsApp. Beijo, fiquem com Deus, até a aula de amanhã. Tchau!